Muito boa noite, bem-vindo ao Em Debate com os representantes dos partidos com assento parlamentar aqui na TCV. Para hoje propomos um olhar a esta legislatura que ora finda. Faltam ainda 2 meses para as eleições, mas a partir da próxima semana, por imposição da lei, já estaremos dentro do período de 60 dias que antecedem o pleito, devendo nós tratar com igualdade e equidade todos os partidos que concorrem às legislativas. E para isso, este espaço com os representantes dos partidos com assento parlamentar irá de férias, mas haverá espaços apropriados que permitirão o debate e a entrevista com todos os atores políticos. Para hoje são os indicados pelos partidos com assento parlamentar a deputada Carla Lima, em representação do grupo parlamentar do PAICV, a quem agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate, aqui na TCV. Obrigada pelo convite. O deputado Abrão Vicente, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem cumprimentamos e agradecemos por vir, pelo menos connosco, pela primeira vez aqui ao Em Debate. Obrigado. E o deputado António Monteiro, em representação dos deputados da UCID, a quem também agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Damos então início a este debate num momento particularmente relevante da vida política cabo-verdiana. Estamos na reta final da legislatura, iniciada após as eleições legislativas de abril de 2021, um escrutínio que voltou a confiar ao Movimento para a Democracia a maioria parlamentar, permitindo a recondução de Ulisses Correia e Silva como primeiro-ministro. Esta legislatura tem sido vivida num contexto internacional e económico exigente. Cabo Verde, tal como muitos outros países, teve de enfrentar os impactos da pandemia da Covid-19, a subida global dos preços em decorrência do estalar da guerra na Ucrânia, as pressões inflacionistas e os desafios associados à recuperação económica. Ao mesmo tempo, o país procurou retomar o crescimento, relançar o turismo, setor central da nossa economia, e implementar políticas públicas dirigidas ao emprego, à proteção social e ao reforço da estabilidade financeira do Estado. No plano estratégico, o Governo tem enquadrado a sua ação em instrumentos como o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2022-2026, que define prioridades ligadas à diversificação económica, à transição digital, à sustentabilidade ambiental e ao reforço da inclusão social. São metas que procuram posicionar Cabo Verde como uma economia mais resiliente e competitiva num contexto global cada vez mais desafiante, no momento em que começa outra guerra, desta vez no Médio Oriente, e que já começa também a afetar a economia global. Ao longo destes anos, o debate político tem incidido sobre questões estruturais para o futuro do país, o crescimento económico, o combate às desigualdades, as oportunidades para os jovens, o acesso à habitação, a qualidade dos serviços públicos e o papel do Estado na promoção do desenvolvimento, os transportes, tanto marítimos como aéreos. É, portanto, um momento de balanço e de reflexão que chegamos a este debate. Começamos hoje com a UCID, deputado António Monteiro. Portanto, esta legislatura que agora se aproxima do fim, iniciou-se num contexto, como já aqui disse, particularmente desafiante, marcado pelos efeitos económicos da pandemia, pela guerra na Ucrânia. Está a findar com esta guerra no Médio Oriente e por fortes também pressões externas sobre economias, principalmente insulares. 5 anos depois, com indicadores macroeconómicos a apontarem também para a recuperação do crescimento, que avaliação faz a UCID do impacto real das políticas adotadas neste período para o desenvolvimento económico e social do país? Bem, permita-me, antes de mais, cumprimentá-lo, cumprimentar também aqui os colegas do painel, o deputado Abrão e a deputada Carla, bem assim como cumprimentar todos os técnicos da Rádio da Televisão de Cabo Verde, RTC, e todos os telespectadores que lá em casa provavelmente estarão a acompanhar-nos neste momento, quer os que estão aqui no país, quer os que estão na nossa imigração. Eu começaria por dizer que o balanço que nós poderemos fazer hoje dos 10 anos da governação do MPD é um balanço que
tem duas etapas. Uma primeira etapa é dizer que o MPD, o governo do MPD, conseguiu estabilizar os dados macroeconómicos do país, conseguiu ter um crescimento económico médio à volta dos 5,5%, conseguiu ter um desemprego a rondar os 8%, conseguiu ter, neste momento, uma inflação que ronda os 2%, e, portanto, estes dados macroeconómicos dão ao país alguma tranquilidade. Mas o que o MPD prometeu não foi a estabilização dos dados macroeconómicos. O MPD prometeu desenvolver o país, o MPD prometeu que iria transformar o país. E nesta segunda etapa, aqui o MPD falhou. Falhou porque, não obstante os dados macroeconómicos serem dados muito interessantes, mas continuamos a ter graves problemas no país. Desde logo, o problema dos transportes, que é um problema gravíssimo para um arquipélago. Porque um arquipélago que não consegue ter com regularidade e a um custo suportável pela sua população os transportes aéreos e marítimos, está a criar uma grande dificuldade para ainda mais um maior desenvolvimento económico. A segunda questão que o MPD prometeu foi criar milhares de postos de trabalho. E aqui, mais uma vez, temos um falhanço redondo. O crescimento em termos de trabalhadores que o MPD conseguiu de 2016 até o ano de 2024 soube muito a pouquinho. Porque, repare, em 2016 nós tínhamos cerca de 211.875 trabalhadores empregados. E hoje nós temos quase o mesmo número. Isto é, não houve nem de perto nem de longe o número mágico, os 45 mil postos de trabalho que foi prometido. E para além disto, não obstante os dados macroeconómicos, tenho que frisar isso sempre, o número de pessoas que saíram do país à procura de uma vida melhor, porque o MPD prometeu a transformação, prometeu ter um país devidamente enquadrado para todas as ilhas, mas infelizmente não conseguiu, mesmo aqui na Ilha de Santiago, onde nós temos concentrado o Estado, nós temos concentrado a administração pública e nós temos o governo concentrado. Porque se nós formos analisar a situação do interior de Santiago, é uma situação também ela muito gritante. Portanto, eu diria que o MPD andou a duas velocidades, uma em que conseguiu estabilizar os dados macroeconómicos, mas, por outro lado, infelizmente, não conseguiu dar à população aquilo que a população tanto almejava, que é a qualidade de vida e um bem-estar. Certo, muito obrigado, António Monteiro, então, por esta primeira incursão. Teremos mais para a frente a oportunidade de entrarmos por questões específicas do transporte, da juventude, enfim, outros temas por setores. E, Carla Lima, da parte do PICV, que balanço é que o seu partido faz, então, destes 5 anos das políticas do governo em prol do país? Boa noite, Jefferson. Boa noite aos telespectadores, aos colegas de painel, o deputado Abrão Vicente e o deputado António Monteiro. Mas antes de responder, se me permites usar um pouquinho do meu tempo para parabenizar os profissionais da TCV, que hoje fazem... a TCV faz hoje 42 anos de existência, 42 anos de serviço público. Um bem-aja à TCV, aos seus profissionais, estão de parabéns e que continuem a prestar o serviço público que prestam ao país, dando vez e voz aos cabo-verdianos. Agradecemos. Em relação ao balanço que fazemos da governação do Movimento para a Democracia, ainda bem que falaste no início do PEDS 2, porque o deputado António Monteiro falou aqui na estabilização dos dados.
Mas o que é que o MPD prometeu foi realmente transformar o país. O MPD prometeu um país de conhecimento, um país com uma economia diversificada, um país conectado consigo próprio, conectado com o mundo. Era um documento bastante ambicioso, a plataforma do Movimento para a Democracia em 2021. Deste documento ficaram só promessas. Desde logo, em relação ao crescimento médio anual de 7%, que mal chegou ao crescimento médio de 5%, aos 45 mil postos de trabalho dignos, que se transformou na perda de postos de trabalho, porque hoje nós temos menos pessoas empregadas do que tínhamos em 2016. Em termos de transportes, a privatização da TACV, que foi a grande bandeira da campanha e em 2016 e que ia resolver o problema da conectividade entre as ilhas e com o mundo, foi o que foi. Privatizamos, perdemos dinheiro, perdemos recursos e voltamos a nacionalizar para vir novamente sugar recursos públicos em avales intermináveis para sustentar um transporte deficiente e caro neste momento no país. Em termos de saúde, nos prometeram hospital de referência, que iria diminuir as evacuações, que ia permitir ter tratamentos que antes não tinham no país. E o que é que nós temos? É um projeto de um hospital lançado vezes sem conta. Já se perdeu a conta das vezes que o Primeiro-Ministro foi lá lançar primeiras pedras e mostrar PowerPoints de projetos deste hospital da praia que nunca sai do papel. Em termos de infraestruturas portuárias e aeroportuárias, havia aeroporto internacional para Santo Antão, aeroporto internacional de Porto Médio para o Fogo, aeroporto internacional de Porto Médio para o Maio, ampliação do aeroporto da Praia, requalificação do aeroporto Cesária Évora, também ampliação do porto de Porto Novo, construção de portos em vários outros municípios do país, assim como também requalificação de estradas e a construção de novas estradas, nomeadamente a Via Rápida Praia-Tarrafal, que, ao que parece, agora já nem se fala, porque, de repente, há alguns projetos que eles andam a propalar, que eles fazem propaganda e depois parece que esses projetos são enfiados na gaveta e eles fingem que esqueceram, que prometeram e partem para uma nova promessa, como o Primeiro-Ministro está a fazer agora, de ilha a ilha, sem prestar contas dos 10 anos de governação, fazendo novas promessas, como se ele fosse ser Primeiro-Ministro pela primeira vez a 17 de maio. Ele não vai ser Primeiro-Ministro pela primeira vez a 17 de maio, ele está lá há 10 anos. Ele, antes de prometer novamente e de fazer um novo programa de governo, ele terá que prestar contas aos cabo-verdianos daquilo que fez durante esses 10 anos, que não se transformou nem em melhor transporte, nem em melhor saúde, nem em melhor educação, não conseguiu mais emprego, o emprego jovem, o desemprego jovem aumentou, a saída dos jovens de Cabo Verde também tem sido intensa porque falta oportunidades no país. Eu acho que é este balanço que se deve fazer hoje, aqui e nos próximos dias, antes de sair alegremente em caravanas, grandes caravanas de membros de governo, a prometer e a lançar pedras para tudo quanto é canto de Cabo Verde. Muito obrigado, então, Carla Lima, por esta também primeira incursão. Deputado Abrão Vicente, temos então estas duas visões dos partidos da oposição. Da parte do partido que sustenta o governo, qual a visão destes últimos 5 anos? Muito obrigado, Jeff. Faço também o mesmo cumprimento aos profissionais da RTC pelos 42 anos da casa, de profissionalismo, e este programa é a prova também acabada deste facto. Quero também começar por parabenizar Santa Catarina pela inauguração hoje do Museu Norberto Tavares e no próximo dia 17 também Ilha de Boa Vista, onde vamos entregar reabilitado a Igreja de Rabelo. Nunca esquecer, tivemos 10 anos, 3 crises globais, secas severas em Cabo Verde, uma guerra, uma pandemia e outra guerra agora. Portanto, esquecer o contexto com que o governo liderado por Ulisses Correia Silva assume a liderança de Cabo Verde
é também não ser, de certa forma, honesto intelectualmente, porque Cabo Verde despencou para um crescimento de menos 20% com a pandemia em 2020. Neste momento, recuperamos totalmente. 3 crises globais, seca, pandemia, guerra e agora outra guerra, e hoje o Sr. Primeiro-Ministro demonstra que Cabo Verde está pujante. Acabamos de anunciar hoje 3 medidas em antecipação e somos dos primeiros países no mundo a anunciar medidas de mitigação à guerra no Médio Oriente. Suspensão temporária do mecanismo de atualização de preços, isso significa que o Governo vai suspender a atualização dos preços do combustível em Cabo Verde e assumir para o Tesouro do Estado esses custos. Desconto equivalente ao aumento da receita do IVA. O aumento dos combustíveis poderia ser uma oportunidade de aumento de coleta fiscal por parte das finanças. O que o Governo faz com esta medida é não receber essa mais-valia que viria do aumento e fazer o desconto e retribuir outra vez, e a redução dos impostos sobre produtos petrolíferos, o que vai impactar de uma forma gigantesca e bastante forte nas famílias cabo-verdianas. Isso quer dizer o quê? Significa que Cabo Verde tem o crescimento de 7,3% é real. E significa que o país criou resiliência nos 10 anos a ponto de poder suportar nos primeiros dias de uma crise internacional os impactos que poderá ter. Agora, vamos aos factos. Uma coisa é ter uma leitura, criar narrativas um pouco catastróficas de Cabo Verde, mas o PIB cresceu 7,3% em 2024. A média da pandemia era 6,3%, ou seja, de 2016 até a pandemia, 6,3%. Nós, neste momento, temos classificação bem mais pelas agências internacionais. Temos receitas fiscais que quase duplicaram de 2016 a 2024. Temos um orçamento de Estado que praticamente deixa de ser financiado por recursos internacionais. Neste momento, Cabo Verde financia-se a si mesmo quase 90%. Temos inflação controlada a 1,4%. Mas, o Sr. Deputado António Monteiro diz que não criamos empregos. Cabo Verde criou cerca de 39 mil empregos nestes 10 anos. O desemprego desceu de 15% para 8%, um dígito. O desemprego jovem diminuiu de 41% para 20%. Eu creio que nenhum cabo-verdiano vai comprar a narrativa de que essa taxa de desemprego jovem diminuiu porque os jovens saíram de Cabo Verde. Sim, muitos jovens saíram de Cabo Verde. Porquê? Porque Cabo Verde, o governo de Cabo Verde, souberam negociar um acordo internacional de livre circulação dentro da CPLP que permitiu que mais jovens cabo-verdianos pudessem conseguir, mais famílias cabo-verdianas conseguissem o sonho de emigrar e mandar mais recursos para Cabo Verde. E é por isso que, mesmo em crise, mesmo em pandemia, os imigrantes constituíram um grande balão de financiamento da economia cabo-verdiana. Mais, a nível social, 48 mil pessoas saíram da pobreza absoluta, 46 famílias são beneficiadas com o RSI. Quer dizer, são impactos, isso sem falar da propina zero em Cabo Verde até o 12º, de enormes financiamentos que temos estado a dar para que as famílias de Cabo Verde consigam suportar, de facto, essa situação de anormalidade com que o governo do MPD governou. Mas fala-se muito da corrupção, da falta de transparência, mas Cabo Verde lidera na CPLP, e CPLP inclui Portugal, Brasil, Angola, Moçambique. Somos o país mais transparente e o segundo da África. Portanto, perante os factos, não do MPD ou do Gabinete de Comunicação do MPD, perante os factos concretos que são validados por organizações internacionais, Cabo Verde está num bom momento. E hoje, com a nova crise, hoje o Sr. Primeiro-Ministro deu prova, mais uma vez, que temos espaço orçamental para antecipar. Deus ajude que esta crise que esta guerra não leve mais, não perdure. Exatamente porque nenhum país, principalmente um país pequeno como Cabo Verde, poderá aguentar. Mas também esta guerra e a alta do petróleo demonstra algo. Que Cabo Verde acertou na sua política de transição energética para a energia verde. Temos cada vez mais parques solares, temos um parque de automóveis elétricos cada vez maior e temos, obviamente, ao contrário de algum nacional pessimismo que muitas vezes se vê nas redes sociais, temos uma população cabo-verdiana que acredita em Cabo Verde. E prova desta crença está também em feitos que nós conseguimos a nível internacional. Cabo Verde conseguiu, neste mandato, classificar Morna Património da Humanidade,
conseguimos participar no CAN masculino, onde fomos até o oitavo final, no CAN masculino de futebol e de handebol, onde fomos até meias finais, e, como é óbvio, estamos classificados para o Mundial. Quer dizer, não podemos aceitar um retrato de um país pintado de negro. E isto, tudo o que eu acabo de dizer, é fruto de muito trabalho e muita credibilidade construída ao longo de 10 anos. Muito obrigado, Abrão Vicente, então, por esta também primeira incursão. António Monteiro, são uma visão mais otimista por parte do deputado Abrão Vicente. Sim, sim. Não, eu entendo o meu amigo deputado Abrão Vicente. Tem que ser assim como foi. Mas repara, ele diz uma coisa que não corresponde minimamente à verdade. Que se criou 39 mil postos de trabalho. É falso. Porque há bocado, na minha primeira intervenção, eu dei um número errado. Não é 211.875, mas 209.875. E no primeiro semestre de 2025, 211 mil. É por isso que eu disse muito pouquinho. De 209 mil para 211, são aproximadamente 1.000 e tal postos de trabalho. São dados do INE. E o Abrão sabe que é assim. Portanto, prometeu 45 mil postos de trabalho, mas não conseguiu, de facto, manter isto. E repare que eu disse que, em termos dos dados macroeconómicos, o MPD está de parabéns. Conseguiu. Conseguiu. Aqui não há dúvidas. Mas refletir estes dados na qualidade de vida dos cabo-verdianos, nós não conseguimos. O MPD não conseguiu. E quando nós trazemos para esta mesa a qualidade de vida dos cidadãos, nós temos que ver o seu todo. Porque quando se vem justificar que não, nós tivemos uma pandemia e houve um abaixamento substancial, é verdade, nós perdemos quase 20% do PIB, é um facto. Mas nós temos que ver que no momento seguinte saímos de menos 20 para o normal, que nós crescemos cerca de 20% outra vez. 15. Não, 20. 15. Tem que ver os dados, Abrão. Não, tem que ver os dados. Não, tem que ver os dados. 15. Vai ver as contas do INE, as contas consolidadas, e irá ver que não é 15, é 20. Portanto, há aqui, se nós estamos a querer retirar o número que é muito elevante, grande de perda, nós também temos que retirar o outro número que também não faz sentido nenhum. Porque quando os números são extremos, normalmente excluem-se os números extremos. Mas o MPD não faz isso. O MPD quer que a gente exclua a queda, mas quer aproveitar a subida. Exatamente. Não é honestidade intelectual, meu caro. Não é. Portanto, o país que nós temos é um país que tem condições muito fortes para garantirmos qualidade de vida a todos os cabo-verdianos, mas a todos. E isto não está sendo possível. E quando nós dizemos a todos, é porque, se nós formos a ver, Cabo Verde é hoje um país de rendimento médio-alto. E o que é que nós temos para um país de rendimento médio-alto, para um limiar da pobreza? Nós temos $8,30. $8,30. E o que é que isso significa? Independentemente do país vir dizer, não, a pobreza para nós é definida pelo INE. Ok, muito bem. Mas quem define que o país passou para rendimento médio-alto não foi o INE. Foi a comunidade internacional, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, um deles. Portanto, se eles definiram, nós temos uma bitola para a pobreza, que é $8. E se nós formos a pagar nesta bitola, mais de 50% da população cabo-verdiana está na pobreza absoluta. Vulnerabilidade. Mais de 50% da população cabo-verdiana está na pobreza absoluta. Mas o governo não pega deste número. Vangloria-se, e nós demos aqui os parabéns, pelo crescimento, pela taxa do desemprego, mas não assume na plenitude que é preciso fazer esta distribuição de riqueza de forma equitativa para todos os cidadãos cabo-verdianos, para todas as famílias cabo-verdianas. Mas isto não está sendo possível.
E não está sendo possível por quê? Porque nós estamos a limitar o crescimento do país num único setor, o setor do turismo, em que o SAL consegue concentrar mais de 50% das receitas do turismo. Mais de 50%. E esquecemos que temos Santiago, esquecemos que temos Fogo, esquecemos que temos São Vicente, esquecemos que temos as outras ilhas. E mais, repare que a questão das pescas, mais uma vez nós estamos com problemas de derrugação. Mas nós já vamos, este país, com 10 anos da governação do MPD, que prometeu resolver o problema da derrugação. Nós não conseguimos, porque nós não temos capacidade para fazer uma boa faina. Não temos. Portanto, agricultura. O que é que nós estamos a fazer para melhorarmos de forma forte, sólida, a nossa agricultura, para nós diversificarmos a nossa economia? A indústria. O que é que nós temos estado a fazer? Pouco ou nada. E aqui é preciso dizer, Abrão, que assim, aqui o governo, apesar de eu entender que há um erro na política das energias renováveis, mas o governo, o facto de estar a acelerar é bom, gostaria até que fosse mais, mas há um erro onde? É porque o governo não faz leilão. E é preciso fazermos leilão e escolhermos o fornecedor que consegue dar energia lá em casa o mais barato possível. E não se está a fazer isto. É um erro crasso que, a ser feito o leilão, nós poderemos garantir um preço de energia e, consequentemente, atrair outros investimentos para a indústria e outras coisas. Vamos ouvir a deputada Carla Lima. A pergunta era? Na sequência da primeira pergunta, as respostas do deputado Abrão Vicente e agora assim, a réplica. No caso, a réplica. O deputado Abrão Vicente confirmou aquilo que o MPD tem sido a política, a opção política do MPD, e mesmo nos debates eles mostram isso. O MPD governa para os números e para os rankings internacionais, ao que parece. Porque é disso que eles falam e é isso que lhes importa. E mesmo quando governam para os números, não conseguem chegar aos números que projetam, porque projetaram o crescimento de 7% ao ano e mesmo antes da Covid-19 não conseguiram chegar lá. Ou seja, projetam, não conseguem e ainda falam em rankings internacionais. Acho que deve ser novidade para o MPD, mas para os cabo-verdianos não é novidade, porque o país sempre foi bem avaliado pela comunidade internacional. Em relação às crises, a pandemia da Covid-19 afetou Cabo Verde, sim senhor, mas afetou o mundo inteiro, que também deve ser uma novidade para o MPD. Não foi só Cabo Verde que ficou em crise. O mundo inteiro entrou em crise em 2020, 2021. A mesma coisa com a guerra da Ucrânia. Os preços subiram, mas subiram em todo o mundo. Não foi só aqui. Em relação à seca, a seca é cíclica em Cabo Verde. Nós temos um clima semiárido. As secas são cíclicas desde que se descobriu este país em 1460. Portanto, não é uma novidade. O MPD não inventou a roda. Os sucessivos governos de Cabo Verde têm conseguido governar em crise e têm conseguido transformar essas mesmas crises em oportunidades. Seja os governos do PICV da Primeira República, seja os 15 anos do Dr. José Maria Neves. E é isso que o MPD não quer ouvir. Em relação aos números, quando se fala em crescimento económico, é caricato que eles não pensam que nós temos uma inflação acumulada de 20%, que leva os preços dos bens alimentares, do transporte, do vestuário, da saúde, do custo de vida da população, que não vê esse crescimento de 7%. Porque se a sua vida, efetivamente, está pior do que era há 10 anos, aquilo que podia ter com o seu salário em 2016, ele não consegue ter hoje. E isso não preciso ir a rankings internacionais para lhe dizer que esta é a verdade. Os cabo-verdianos sentem e dizem-no todos os dias. A qualidade de vida em Cabo Verde está pior. Se olharmos para os números da pobreza, e realmente, como disse o deputado António Monteiro, mesmo com a métrica usada neste momento pelo INE de pouco mais de $2 para o limiar da pobreza,
Nós temos quase um quarto da população cabo-verdiana a viver em situação de pobreza. São 24,78% dos cabo-verdianos, quase 25%. Isso se as métricas forem aquelas publicadas neste momento pelo INE. Se olharmos para os dados do Banco Mundial e usarmos o limiar da pobreza de $8 para um país de rendimento médio alto, que é o que Cabo Verde é neste momento, teremos metade da população cabo-verdiana na pobreza ou em situação de vulnerabilidade. Gente que, traduzindo Jefferson, se lhes acontece algum infortúnio nesse momento, estarão na pobreza extrema. Se perde o emprego, não tem condições de sobreviver. Se tem uma doença grave na família, não tem condições de sustentar a família, tem que tirar o filho da escola e aí por diante. Portanto, é essa a situação de Cabo Verde. Esses são factos e não são inventados. Porque, lembrando aquilo que eu ouvi o Sr. Deputado a dizer hoje no Parlamento, vamos confiar no INE, nos dados do INE. São dados do INE, Sr. Deputado. Eu trouxe-lhe exatamente os dados que estão publicados no INE para lhe mostrar que a pobreza em Cabo Verde é real e preocupante. E isso parece não preocupar o MPD, que recusa olhar para esses dados, falando sempre de rankings internacionais. Se olharmos para a economia, nós não conseguimos diversificar a nossa economia. Depois da Covid, voltamos a ter o crescimento baseado no turismo, muitas vezes sem os investimentos estruturantes necessários, que continua a ser responsável por cerca de 25% do PIB cabo-verdiano. E a novidade também é que esses 25% do PIB no turismo já era um marco do PICV nos 15 anos de governação. Portanto, não é nada de novo que o MPD traz aqui. Nós não temos transportes regulares, fiáveis, eficientes em Cabo Verde. Nós não conseguimos conectar as ilhas como deve ser. Nós não temos transporte marítimo fiável, apesar de pagar 2.000 contos por dia à concessionária e de lhes prometer barcos novos, que em 2016 eles é que deviam comprar, mas agora não, é nós que vamos comprar os navios e entregar-lhes os navios e mais os 2.000 contos e depois ficar sem transporte fiável e a preço acessível para os cabo-verdianos. Esse país cor-de-rosa, para terminar, que o Movimento para a Democracia vive, os cabo-verdianos não conhecem. Deputado Abrão Vicente, muita matéria aqui para... Não, eu acho que é natural a leitura tanto do CID como do PICV. É uma espécie de refogado do mesmo, não é? Nós temos os números da INE, temos os números e as avaliações do Banco Mundial, da FMI e das organizações internacionais. E nós, obviamente, às vésperas de umas eleições legislativas, nós esperávamos que as leituras dos números fossem diferentes, não é? Nós herdamos um país com uma dívida de 116% do PIB. Neste momento está a menos de 100%. Nós encontramos desemprego perto de 15%. Reduzimos para metade. Como? Com crescimento económico. Com diversificação do tecido empresarial. Sim, o turismo continua a representar o grande potencial de Cabo Verde, mas eu creio que é erróneo olhar para Cabo Verde e não ver que nos últimos 10 anos nós criamos um conjunto de programas de financiamento, de incentivo, não só ao empreendedorismo jovem, no digital, na economia marítima, na economia digital, na agricultura, no empreendedorismo jovem, no setor da cultura, que façam com que, de facto, haja não só a captação de mais receita fiscal, quase duplicou a captação da receita. Como? Que economia, que Ministério das Finanças e que máquina fiscal consegue cobrar mais onde não há economia e onde não há crescimento económico? Repare, passamos de 644 mil para 1,2 milhões de turistas. Isso faz-se como? Apenas por indução, por vontade do mercado? Não, nós criamos um conjunto de incentivos. Quando se fala do TCV, neste momento recuperamos a TCV da pré-liquidação que encontramos em 2015. Temos voo para Lisboa, Porto, Paris, Bérgamo, em curso, Estados Unidos e Brasil. As linhas aéreas de Cabo Verde neste momento têm quantos ATRs? 4. Quantos Boeings? Não falei de Boeings. Não falei de Boeings. Pronto, está ainda a interromper. Eu espero que eu fiquei aqui calmo e sereno porque eu tenho a plena confiança naquilo que eu estou a dizer.
criamos as linhas aéreas de Cabo Verde, neste momento tem 4 ATRs. Nós, quando chegamos ao poder, sabemos que a TCV tinha vendido e realugado esses mesmos ATRs, que depois tivemos que ser entregues vergonhosamente a ver os nossos imigrantes, a ver os nossos aviões a andar pela rua da Holanda. Vamos falar de eficiência. Quando o PCV diz que não há transportes marítimos, não há o nível que nós queremos, isto é claro. Eu, enquanto ex-ministro do Mar, também o disse claramente. Mas hoje temos um setor marítimo relativamente bem organizado. É preciso fazer uma sindicância, é preciso fazer fiscalização, é preciso melhorar a qualidade. Nós estamos de acordo. Transportes aéreos sem ligação também não corresponde à verdade. Hoje nós temos em Cabo Verde cerca de 23 companhias a voar. 23. Temos low cost. Temos uma concessão a Vinci que está a ser um sucesso rotundo com a remodelação de todos os aeroportos. Quando falam em investimento, que não há retorno e as famílias cabo-verdianas não sentem investimento, como é que um governo consegue aprovar um PCFR para os professores, que o PCV votou contra, para os médicos, para os juízes, consegue melhorar gradativamente, substancialmente, a qualidade de vida e os salários dos funcionários públicos? Como é que o PSDB não consegue ver de onde está o crescimento económico e como nós introduzimos na família? E isto sem falar de toda a política social criada por este governo. O cadastro social tem sido algo que quase um fantasma que assombra o PSV, que acusou o MPD de usar o cadastro social para ganhar as últimas eleições. Mas não, o cadastro social deu credibilidade à política social do MPD porque introduziu critérios. E não é por acaso que, ao falarmos do programa mais falado do anterior governo, que é Casa para Todos, nós vemos a gastar 179 milhões de euros para entregar apenas quantas casas? 60 casas, sem contrato, sem concurso. A quem? Depois vamos falar disso. Este governo já tem mais de 4.100 casas reabilitadas. Temos neste momento para entrega, em um concurso público com critérios transparentes, 300 casas, mais do que aquilo que o programa Casa para Todos entregou. O programa Casa para Todos gastou 179 milhões de euros e só executou 43% do programa. Nós pagamos, depois de assumirmos, 1 milhão de contos de indemnização a várias empresas. Ou seja, nós introduzimos critério para os investimentos públicos. Qual é o aumento, e os senhores deputados devem responder, qual é o aumento do Fundo de Financiamento Municipal? Cerca de 83%. A Câmara Municipal recebia pouco mais de 300 e tal mil contos por ano. Neste momento, recebe quase 900 mil contos por ano. Recebe 2.800 contos por dia. Quer dizer, é uma lógica de funcionamento em que nós, de facto, conseguimos introduzir o crescimento económico, fazendo com que as famílias o sintam. Agora, como é óbvio, ninguém quer pintar Cabo Verde como um país que ultrapassou todos os seus desafios. É por isso que nós estamos a candidatar a um terceiro mandato. Com a mesma ambição que nós nos candidatamos em 2016, contrapondo os nossos números. Repare, qual é o número de crescimento do PIB do PIB per capita em 2016? 3.749. Qual é agora? 5.329. Sim ou não? Dados consolidados também. Quer dizer, é impossível negar que este governo aumentou o rendimento dos cabo-verdianos, melhorou as condições de trabalho das classes profissionais ligadas não só à função pública, mas às várias classes profissionais, principalmente as mais importantes, investiu nos municípios, capitalizou as câmaras municipais. Hoje em dia, 15 câmaras do PSV estão num comportamento quase esquizofrénico, acompanhando o primeiro-ministro nas inaugurações, parabenizando o primeiro-ministro, para depois a direção do PSV vir dizer que não há apoio às câmaras municipais. Portanto, a grande maioria dos investimentos hoje que se sente e se vê nos municípios é fruto de uma parceria e de um olhar deste governo, do Sr. Primeiro-Ministro, face aos municípios. Portanto, temos aqui, eu creio que os meus colegas onde perceber que no Parlamento podemos fazer certos tipos de debates em que, de facto, a polarização é evidente e um olhar quase ideológico. Mas os dados também são bastante claros em vários segmentos. Eletricidade, passamos de 86 para 98%.
de penetração. Renováveis, 35%, vamos atingir 35% em 2026 e 50% em 2030. Um investimento de mais de 182 milhões de euros. Onde se vai buscar esse dinheiro? A reabilitação dos portos de São Vicente, a construção do Terminal de Cruzeiro, a reabilitação do Porto Novo. Como é que se faz? Todo esse financiamento ganha-se com credibilidade internacional. E com a conjunção de um conjunto de um conjunto de políticas que, quando interligadas, dão um resultado. Cabo Verde, neste momento, é o país melhor governado da África. E um dos melhores do mundo. Portanto, os dados, por mais que haja narrativas, é muito difícil desmentir aquilo que são realidades, não só de números, mas que a população sente. Podemos melhorar, podemos, e vamos fazê-lo no próximo mandato, depois das eleições de 7 de maio. Já vi que os vários tópicos da vida do país vão entrando em toda a conversa, mas lançava também esta questão. Apesar da melhoria gradual em alguns indicadores de emprego, a oposição tem uma leitura, a situação tem outra. Naturalmente. Continuamos a verificar uma saída significativa, ou tivemos uma saída significativa de jovens em idade ativa e com formação superior. António Monteiro, que avaliação é que faz então das políticas implementadas nesta legislatura para criar oportunidades capazes de reter jovens qualificados no país e também, ao mesmo tempo, se a tendência da imigração jovem continuar nos próximos anos, já tivemos uma leitura do FMI. Que impacto é que poderemos ter então no mercado de trabalho e também no desenvolvimento do país? Já vimos também até a Câmara de Comércio de Sotavento, por exemplo, a queixar-se da falta de mão de obra no país. Sim, mas permita-me, antes de responder a sua questão, dizer aqui ao meu amigo e colega Abrão o seguinte. Os dados não mentem. Em 2016, estavam empregados mais de 209 mil trabalhadores cabo-verdianos. Em 2023, a mesma coisa, 211 mil agora. E em 2025, no primeiro semestre, também 211 mil. 209 mil e 800 e tal, menos 211 mil, não é 39 mil. É mil e tal. É muito pouquinho. São contas... Não, são dados do INE. Estão lá. As pessoas estão lá em casa a ouvir, irão consultar o INE. Está a fazer uma contabilidade crua que não corresponde à é realidade. Contabilidade crua. Peço desculpa pela interrupção. São números. Os números falam por si. E, por outro lado, deixa-me trazer aqui uma questão importante. Eu, quando entrei no Parlamento em 2006, o orçamento do Estado de Cabo Verde foi de 36 milhões de contos. Em 2006. Em 2025, não estou a falar de 2026, em 2025, o orçamento do Estado era 3 vezes superior ao orçamento de 2006. O governo do MPD teve à sua disposição mais de 150 milhões de contos para investimentos. Mais de 150 milhões de contos para investimentos nestes 10 anos. Não, tenha calma. Eu não vou ter calma. As receitas para 2026 é mais de 62 milhões de contos. Destas, o IVA, quer o IVA das alfândegas, quer o que o pessoal paga, são mais de 32 milhões de contos. Quase o orçamento de 2006. Portanto, o governo, isso sem contar com as isenções, porque para cada 5 escudos que se cobra nas receitas fiscais, um escudo é isento. Isto é, 20% das receitas não são cobradas, são isentas. Aceitamos porque é uma forma de atrair investimentos. Portanto, é para dizer que se nós tivermos algum problema, Deus não permita, deixa aqui bater na madeira, vamos ter um problema terrível no país porque não vamos ter capacidade de cobrança de receitas. Porque quase 32 milhões de contos advêm da cobrança do IVA.
que é o consumo. Nós não estamos a diversificar a nossa economia. Estamos afunilados. E qualquer situação é um grande problema para o país. Portanto, o governo não teve a capacidade de redirecionar o país e acomodou-se na cobrança do IVA, honorando ou complicando a vida daqueles mais pobres. Porque o IVA, infelizmente, é um imposto que não tem sentimento. Cego. Não tem sentimento. Mata os mais pobres e favorece os mais abastados. E aqui o governo não teve também este cuidado. Voltando à sua questão, o que é que nós poderemos fazer para reter as nossas massas cinzentas e os nossos músculos no país para ajudar o país no seu desenvolvimento? Não é no crescimento, no seu desenvolvimento. O primeiro que nós temos que fazer é definir salários que possam ser atrativos para os nossos jovens. E o país, acima de tudo, o setor privado, infelizmente, não tem tido esta capacidade. Não é em vão que nós estamos a ver, por exemplo, os condutores a saírem quase todos, os pedreiros a saírem quase todos, os carpinteiros a saírem quase todos, os eletricistas a saírem quase todos, os engenheiros jovens formados, todos, os maquinistas, os que formam em máquinas no ISECMAR, ou os oficiais de pilotagem, também a saírem todos. Porquê? Porque estão à procura de melhor salário. E o país ainda, nós não temos condições, e penso, nem o MPD vai ter, nem o PICV irá ter, nem a UCID irá ter. Agora, nós poderemos, se formos humildes o suficiente, trabalhar no sentido de mostrar que estamos num caminho que poderá dar ao jovem alguma esperança de que o amanhã, que não poderá ser um amanhã muito longe, mas o amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, o país terá as condições e ele poderá se ingrar e poderá ver a sua vida andar para frente. Mas se nós não tivermos essa humildade, os partidos políticos e os governantes deste país terem esta humildade para juntos trabalhar no sentido de transmitir esta confiança aos nossos jovens, não, eles não irão parar aqui em Cabo Verde. Não irão parar. Portanto, é responsabilidade da classe política trabalhar no sentido de diversificar a nossa economia, fazer com que a nossa economia cresça muito mais, porque o deputado Abrão Vicente disse há bocado que o nosso PIB per capita aproxima-se dos $5.000, é verdade, mas ultrapassou já. Mas nós temos um problema que é interessante. Seychelles, que tem 100.000 habitantes e tem metade do território de Cabo Verde, o PIB per capita é mais de $19.000. Mais de 19.000. Ora, nós temos que ter a ambição de correr na criação de riqueza. Porque é só criando a riqueza é que nós poderemos travar a saída dos nossos jovens, quer seja com formação profissional, quer seja com formação superior. De outra forma, não há hipótese. E esta hipótese, só os políticos poderão transmitir essa ideia, esse sentimento, para que os jovens possam acreditar e dizer, ok, vamos fazer aqui um compasso de espera para vermos se aquilo que os políticos estão a dizer vai ser uma realidade. Mas enquanto isso não acontece, dificilmente conseguiremos travar a saída dos nossos quadros. Carla Lima. Bom, a primeira coisa que é preciso é corrigir os dados em relação ao programa Casa para Todos. O senhor deputado disse que o programa Casa para Todos entregou 43 casas. Eu acho que é preciso sermos sérios. Qualquer pessoa que vive aqui na praia, por exemplo... Foi 60. Eu disse 60. Vai até Palmarejo Grande e olha para aqueles 4 prédios enormes que lá estão. E o senhor deputado diz que naqueles prédios todos têm 60 casas, senhor deputado. Senhor deputado, foram construídos 2.000 casas e entregues antes de 2016. Não. Quando vocês entraram, havia mais 4.000 casas em
a construção que vocês, em fase de acabamento, que vocês terminaram e entregaram. O senhor deputado entra em contradição consigo próprio quando diz que gastaram 200 milhões na Casa para Todos, depois diz, mas conseguiram fazer uma execução orçamentária de apenas 43%. Não. Em que ficamos? Gastou-se 200 milhões ou houve a crise em Portugal? Lá está. É que não é só Cabo Verde é que tem crise. Mas as crises do MPD são especiais. Em Portugal houve a crise económica e financeira. A Troika entrou em Portugal. O financiamento foi reduzido. E, consequentemente, se o financiamento foi reduzido, o número de casas a construir também foram reduzidas. Mas, no total, são mais de 6 mil casas. Agora, eu quero que o senhor deputado me diga se em 10 anos o Movimento para a Democracia já conseguiu construir para os cabo-verdianos pobres e com rendimentos médios 6 mil casas para entregar. Ele estava aqui a falar em 300 casas. O PICV, em 15 anos, conseguiu reabilitar 16 mil casas em todo o país. Sim. Que dados? São dados que estão no Ministério do Ordenamento, Território e Habitação. Pergunta aos seus colegas que lhe darão esses dados. Portanto, senhor deputado, nós não recebemos lições nesse aspecto. E é preciso realmente que as pessoas parem com essa demagogia em relação à Casa para Todos, porque quem recebeu e quem beneficiou deste programa sabe o valor que tem. Pena é que o Movimento para a Democracia não continuou com este programa e pior, não conseguiu colocar de pé um programa equivalente para garantir que os cabo-verdianos tivessem habitação condigna, que é algo que deve ser prioridade para qualquer governo. O senhor deputado veio falar aqui da diminuição da dívida pública, mas não falou da dívida nominal, que está a aumentar. Em termos de números, nós temos uma dívida que aumentou 117 milhões. E não há obra, não há infraestrutura. Eles não fizeram portos, como o PICV, não fizeram aeroportos, não fizeram grandes infraestruturas rodoviárias, mas, no entanto, a dívida continua a aumentar. Se falarmos, ele falou dos PCFRs, são cerca de, e eu vou lhe dar um número por alto para lhe ajudar, são cerca de 10 mil pessoas, se muito, que serão beneficiados com todos esses PCFRs, no universo de 200 mil pessoas empregadas. 211 mil. 211 mil pessoas empregadas. Obrigada. Ou seja, o resto da população continua com graves dificuldades, continua com um salário que não chega ao fim do mês, continua a ter graves problemas para colocar os filhos no ensino superior, continua a ter problemas, se quiser viajar, não pode, porque os preços são proibitivos. A questão da juventude. Na questão da juventude, o senhor deputado vem aqui confessar que, afinal, se calhar era uma estratégia do Movimento para a Democracia conseguir o acordo para garantir que os jovens saíssem e diminuísse a pressão sobre o seu governo. Né? Porque disse que a saída de quase 20 mil jovens do país, que têm deixado várias áreas descobertas em termos de mão de obra, era uma política concertada do governo. Vocês fizeram isso para tirar os jovens de Cabo Verde e, assim, diminuir a pressão sobre o emprego, sobre o vosso governo, sobre melhores condições de vida. Esta deve ser a vossa estratégia. Mas a juventude cabo-verdiana está a sair e, como eu disse, nos últimos tempos, nós temos quase 20 mil jovens que deixaram o país porque não vêem futuro, não vêem esperança para os próximos tempos. E é isso que tem levado os jovens a sair. Porque, por mais que o Movimento para a Democracia vem falar de apoio aos jovens, não conseguiram, por exemplo, reduzir o número de jovens que são popularmente designados como neném, que nem estudem e nem trabalham. É um número que não conseguiram resolver. O desemprego jovem continua a ser quase o dobro do nível de desemprego nacional. Ou seja, a maior parte do desemprego que nós temos em Cabo Verde são jovens e temos uma juventude que não vê
neste governo e nesta maioria a solução para a sua vida. Dizer que esses jovens saíram por vontade própria é muito fácil. O difícil é ver jovens que não têm onde morar em Lisboa, que vivem em apartamentos de mais de 8 ou 9 pessoas no Porto ou em outras partes de Portugal, quando podiam estar aqui na sua terra, pessoas com formação superior que tiveram que sair. Ninguém, Jefferson, sai da sua terra para viver mal se o seu país consegue lhe dar aquilo que é o mínimo de dignidade em termos de emprego, em termos de condições de vida. Todo mundo sai porque aqui não consegue ter o que precisa. E essa é que é a realidade para a juventude cabo-verdiana. A juventude cabo-verdiana está desanimada e é isso que faz com que os jovens abandonem o país. Certo, fica então o repto para o deputado Abrão Vicente. Há aqui uma provocação da deputada Carla Lima, se terá sido uma estratégia para tirar a pressão do governo. Eu nem vou responder isso, Jeff, porque eu acho que é mesmo uma provocação. Eu acho que os cabo-verdianos saberão ler as leituras da oposição como sendo leituras da oposição, não é? Eu não sei se faria o mesmo estando na oposição, mas estando na situação e conhecendo a idiosincrasia dos cabo-verdianos, não há nenhum cabo-verdiano que, tendo a oportunidade de melhorar a sua vida, num projeto de imigração... Mas os cabo-verdianos estão melhores? Não, aqui estamos a falar daquilo que é a idiosincrasia dos cabo-verdianos. Havendo a possibilidade de imigrar e tentar, porque há muitos cabo-verdianos que fazem um projeto de imigração de curto tempo, que vão e voltam. Porque é que Cabo Verde é dos países do mundo que é um caso de estudo pelo engajamento da sua diáspora com a terra-mãe? Os cabo-verdianos imigram para aumentarem a sua capacidade de investimento em Cabo Verde. Muitos jovens imigraram para construir a sua casa, para comprar o seu carro, para financiar o estudo e para financiar o tratamento. Quer dizer, aqui não há uma leitura, há uma leitura um pouco de... Eu agradeceria que não interrompi. Não, está bem, mas aparece no microfone. Mas fica aqui algumas notas da intervenção da senhora deputada. A desvalorização total dos PCFRs, os 10 mil e tal funcionários e técnicos que são beneficiários, é por isso também que os chumbou no Parlamento. Fica aqui uma desvalorização da ambição da juventude cabo-verdiana, que quer encontrar meios para melhorar a sua vida, inclusive a imigração, que não é uma estratégia de agora. O que ficou aqui subentendido é que ninguém imigrou no tempo do PCV. Não, imigrar está no sangue do cabo-verdiano. Há 500 anos que existem imigrantes cabo-verdianos há 500 anos. Portanto, vir aqui dramatizar, eu acho que nenhum cabo-verdiano compreenderá. Parece que o PSV está feliz agora com algumas restrições que existem em Portugal para a legalização de cabo-verdianos, para a renovação de vistos. Mas temos agora, neste momento, um problema real de empresas a queixarem-se. Obviamente, não. Isto é outra parte. Esta é outra parte onde eu irei chegar depois de responder e colocar aqui algumas notas aos comentários, nomeadamente da senhora deputada Carla Lima. No programa Casa para Todos, senhor deputado, foram gastos 179.4 milhões de euros. Certo? 41% das obras programadas é que foram executadas. Só 41%. Tudo o resto foi executado pelo governo do MPD, cumprindo aquilo que são as diretivas também do contrato assinado. Encontramos 20 obras paradas, 96 casas vendidas sem contrato, 44 casas arrendadas sem contrato, indemnizações de 1 milhão de conto. O espírito do programa, da qual vocês e o novo PCV herdam o título, o Para Todos, porque para todos dá para tudo, né? Dá para tudo. É um slogan derrotado 2 vezes nas urnas e que agora é recuperado, mas a inspiração é do Sr. Presidente da República. Casa para todos, Cabo Verde para todos. É a mesma coisa. Que depois acaba sempre em maus resultados. Porque ninguém diz como é que vai financiar a economia cabo-verdiana. Ninguém diz. Enquanto nós financiamos os municípios com um aumento de 83% do Fundo de Financiamento Municipal, 2 deputados da oposição vêm cá dizer que não sabem para onde vão o dinheiro. Vão para os municípios. Quem realizou as obras do PRA? Quem financiou as estradas de penetração em todos os municípios? Quem financiou o Bolsa Atleta? O Bolsa Iniciativa Jovem? Quem financiou a internacionalização do desporto cabo-verdiano? Quem devolveu os diplomas que o governo do PCV impediu os jovens de levantarem quando a senhora deputada Janira Alfer Almar era ministra da Juventude?
em que milhares de jovens cabo-verdianos não puderam levantar o seu diploma. Quem absorveu os custos desse processo foi o governo de Cabo Verde, com um forte olhar social. Nós, os estágios profissionais, em todas as áreas, o programa de empreendedorismo jovem, o programa de formação no digital, o financiamento através do ecossistema criado no Ministério das Finanças, nomeadamente a Pró-Empresa, a Pró-Capital, programas juntos dos bancos e que tocaram, Sr. Deputado, o setor também das pescas, para o financiamento, colocamos cerca de 30 novas embarcações semi-industriais. Quem financia? O problema deste PCV, eu não vou atacar o meu colega António Monteiro, deste PCV é achar que o dinheiro para a gratuitidade do seu programa cai do céu, mas não cai. Tem a ver com uma gestão em detalhe. Eu vou lhe dar só um exemplo, Jefferson, da diferença entre os dois partidos. Repare, o PCV vangloria-se com investimento nos esportes. Quanto é que o PCV mobilizou para investimento nos esportes? 37,8 milhões de euros. Neste momento, contratualizado, ele diz que não vai haver obra, tudo obra no papel, mas neste momento já está 310 milhões de euros contratualizados para obras portuárias, entre o Terminal do Cruzeiro e a extensão dos dos 3 portos, Porto Novo, Mindelo e Palmeiras. Portanto, quase 310 para 37. Compare. Mas, qual era o custo médio de 1 quilómetro de estrada no tempo do PCV? 74 mil contos. 74 mil contos por 1 quilómetro. Qual é o custo médio num governo do MPD? 26 mil contos. Menos 64%. Temos aqui o custo do investimento que é feito com algum rigor e que, por isso, temos verba para investir em programas sociais. Quem é que vai... Que família cabo-verdiana que não agradece ter um rendimento social garantido no final do mês? Que família cabo-verdiana vai compreender que agora com o PCV se volta a pagar o ensino secundário? Que família cabo-verdiana imigrada que não aplaude o aumento da pensão diáspora? De onde vem esse dinheiro? O grande embate aqui ideológico que existe é o PCV verbalizar que contas irá fazer para viabilizar um programa que é grátis para tudo. Quem vai financiar a saúde grátis para tudo? Nós queremos qualidade, não gratuitidade. A universidade grátis para tudo. Que contas fizeram para ter passagem a 500 escudos e a 5 contos? É que não há por onde pegar. São contas é uma narrativa aqui, que é a mesma narrativa que vem de uns anos para cá, que é basicamente esculachar a credibilidade de Cabo Verde para ver se aparece um salvador. Mas o país que é melhor governado da África, o país que consegue crescer neste momento superior a 7,3%, não pode cair nesta narrativa fácil de simplesmente dizer que os jovens imigram porque não há solução em Cabo Verde. Isso significa que nunca ninguém acreditou em Cabo Verde, que nenhum jovem acreditou em Cabo Verde. A imigração, para terminar, não é um fenómeno de há 10 anos para esta parte. E infelizmente, para a oposição, quando se encontramos com os jovens, mostra hoje os jovens acreditam mais em Cabo Verde, porque sabem que de uma forma ou outra nós conseguiremos driblar as dificuldades que nos aparecem pela frente, nomeadamente agora a crise no Irão. António Monteiro, vamos para a réplica. Bem, é para dizer o colega e amigo Abrão Vicente o seguinte. Qualquer governo deve trabalhar no sentido de criar todas as condições para melhor servir o seu povo. Uhum. E nós os cabo-verdianos, felizmente, Deus nos deu uma terra sui generis, uma terra com muitas condições. Não é uma terra pobre como muita gente pensa. Não. Cabo Verde é um país rico, porque tem os seus recursos. Não tem ouro, não tem diamante, mas tem muita água salgada, é verdade. Tem muito sol e tem muito vento. É a nossa energia. E nós temos que utilizar estes elementos da natureza para transformar este país.
E 50 anos depois da independência, nós não estamos a conseguir fazer essa transformação com a velocidade que os cabo-verdianos gostariam de ter e os jovens, em particular, querem ter. E porque nós não estamos com esta capacidade, é que muitos jovens estão a sair do país. Portanto, aqui não vale a pena trazermos determinados discursos, porque Cabo Verde, há uns anos atrás, não tinha condições, não era um país que pudéssemos dizer que tinha capacidade de reter os seus jovens. Não porquê? Porque a tecnologia de 30 anos atrás não é a tecnologia que nós temos hoje. E só para dar um exemplo, eu quando concluí o meu curso de Engenharia Eletromecânica, a minha dissertação foi em energias renováveis. Em 1991, quando terminei. Energias renováveis. Repare, naquela altura, a tecnologia era tão arcaica que eu projetei um aerogerador com 2 rotações. O rotor e o stator, todos eles a girar. Porque não havia a tecnologia que hoje nós temos. Os painéis solares quase que não se falavam. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico existente, nós já deveríamos estar muito mais para frente. Deveríamos estar a produzir mais água para a irrigação. Não estamos. Deveríamos estar a produzir muito mais energia. Nós não estamos. Para baratearmos os custos. Deveríamos estar a utilizar os nossos mares para avançarmos com mais produção de energia e nós não estamos. Então, não aproveitando a riqueza que a natureza, que a mãe natureza nos deu e a evolução tecnológica existente hoje, nós não iremos a lugar nenhum. Porque vamos estar sempre na dependência do turismo. Amarramos ao turismo porque é mais fácil cobrar-se no milhão e tal de turistas que vêm, cobrar o IVA, cobrar as taxas, e estamos a dar por satisfeito. Ora, isso não leva esse país a um patamar de desenvolvimento que os cabo-verdianos almejam. E se nós não conseguirmos apostar forte na agricultura, apostar forte na pesca, procurar nas profundezas dos oceanos cabo-verdianos, dos nossos oceanos, dos nossos mares, procurar os recursos, a biomassa existente, não iremos a lugar nenhum. Vamos estar todos os anos, quando há necessidade de irrigação, quase que a pedinchar a União Europeia para nos permitir mais uma derrogação. Quando nós poderíamos estar a preparar o país a investir em frotas com as novas tecnologias para podermos garantir o funcionamento normal das nossas indústrias conserveiras, quer em São Vicente, quer em São Nicolau. Mas não estamos a fazer isto. Portanto, aqui, meu amigo Abrão, nós temos que ser mais audaciosos. Nós temos que ser mais, vamos dizer, utilizando uma expressão em São Vicente, mais fominha. Temos que correr atrás das coisas para que elas possam acontecer. E temos condições. Temos energia, temos água, portanto, o que falta, talvez, é a ambição mais acelerada para podermos chegar a este bom porto. Carla Lima. O senhor deputado falou aqui na extensão de 3 portos que tem contratualizado 300 milhões, é isso? 310. Já fez os portos, senhor deputado? Não está. Senhor deputado, está lá? Isto é um diálogo. Se não for um diálogo, eu vou até lhe dou depois. o meu tempo para responder. Não, eu só estou a dizer... Há portos construídos, sim ou não?
Eu não posso responder no meu tempo. Faça no meu a sua tempo intervenção. eu lhe dou. Não, faça Para a que sua me intervenção. responda. Ele decidiu Porque que responderá no Se tempo quiser, dele. eu respondo agora com a resposta que eu tenho para responder. Vou tomar o seu tempo. a extensão dos 3 portos, Eu prometido quero que já há responda. 10 anos, Vai, continua pode a ser contratualizado. E ele vem comparar o valor desses investimentos com portos construídos, reabilitados, que está lá de cimento e betão para todo mundo ver e utilizar. Quer dizer, isso não pode ser sério. Vem falar do custo médio de 1 quilómetro de estrada. Mas é preciso dizer qual estrada. Ele está a falar, por exemplo, da estrada que liga Porto Novo a Ribeira Grande? Ou está a falar de uma estrada de penetração pequenininha? Estou a falar do anel rodoviário do Fogo, por exemplo. No interior de Santiago. Ele está a falar, por acaso, do asfalto de Calheta que mandaram retirar porque não tinha qualidade? Isso foi há dias. É dessa estrada que ele está a comparar? Eu acho que, em termos de infraestruturas e de infraestruturação do país, o PCV não recebe lições do MPD. Porque este MPD que é PCD, PRD e MPD juntos, desta nova leva, é o pior governo que Cabo Verde já teve em termos de infraestruturação do país. Tanto é que todas as grandes infraestruturas prometidas ficaram no papel. Não é porto, não é aeroporto, não é hospital, não é centro de saúde, não é estrada. Quer dizer, o único concretizado com pompa e circunstância nos últimos tempos é o monumento de 150 mil contos. Isso também é infraestrutura, Sr. Deputado? Eu vou responder-lhe. Portanto, em termos de infraestruturação, acho que nós estamos conversados. Agora, para terminar em relação à juventude, quando o Sr. Deputado terminou a sua formação superior no exterior, ele veio para Cabo Verde e encontrou condições no tempo do PICV para fazer a sua vida aqui, para ter emprego, para conseguir comprar o seu carro, conseguir também comprar a sua casa, organizar a sua vida. É isso que os jovens queriam. Queriam jovens com formação superior, com qualificação profissional, que queriam ter essas condições para fazer isso aqui, em Cabo Verde. E não conseguem neste momento. Nós não dizemos que a imigração não é algo que perpassa as várias gerações de cabo-verdianos. Eu sou filha de imigrante, mas o perfil do imigrante mudou. O perfil do imigrante mudou porque pessoas com emprego na administração pública ou em empresas que antes podiam fazer a sua vida e ter uma vida digna aqui, veem que os rendimentos, por mais que trabalhem, não lhes conseguem dar perspectiva de futuro. Como disse o Sr. Deputado, de ter uma casa, de comprar um apartamento, de ter o seu carro, de conseguir juntar dinheiro para mandar os filhos para o ensino superior, por exemplo. Portanto, o perfil do imigrante mudou nesses últimos 10 anos do Movimento para a Democracia. E essa que é a questão que o MPD não quer ver. E eu acho que nós vamos ter, sim, que olhar para essa questão e perceber onde é que é preciso mudar para que os jovens tenham melhores condições de vida. Eu vou terminar agora dizendo ao Sr. Deputado, quando fala de gratuidade de passagens aéreas e marítimas, é até caricato. Porque eu sei que o contrato de concessão não foi assinado no seu tempo enquanto ministro. Mas eu me lembro também que quando o senhor assumiu a pasta, veio dizer que, apesar de tudo o que Cabo Verde pagava à concessionária, o serviço era deficiente e que era preciso melhorar e que ia tomar medidas, e até disse, eu nunca me esqueço dessa expressão, que a CVI devia tomar juízo. Disse ou não disse? Mas, em vez de a CVI tomar juízo, então o ministro brindou a CVI com a renegociação do contrato. Aumentou a indemnização compensatória. E não contente com isso, fez um contrato em que a CVI, que inicialmente em 2016 devia trazer barcos em condições para ligar as ilhas, de repente não tem mais essa obrigação, é Cabo Verde que vai comprar os barcos para colocar à disposição da CVI. E a última vez que falou sobre isso no Parlamento, disse que o barco está em construção pago pelo dinheiro dos contribuintes. O senhor dá 2.000 contos por dia à concessionária. Ainda lhe oferece os barcos para trabalhar, né? Senhor, e diz
e diz o senhor, enquanto ministro, o governo que o senhor pertenceu, eu posso até corrigir, e agora o senhor vem-nos dizer que não é possível baixar os preços. Como? É possível usar todas essas verbas nos transportes marítimos, mas não é possível baixar os preços, não é possível melhorar a qualidade do serviço que é prestado. Convenhamos. O senhor vem dizer que tem 4 ATRs. O senhor não tem 4 ATRs. O governo não tem 4 ATRs. A TACV alugou 4 ATRs. A maior parte em wet lease, que é caro. É caro. É mais caro. Em relação aos ATRs do PICV, que os entregou foi o próprio MPD depois que entrou. Vá lá ver os documentos. Eu fiz parte da CPI da TACV, eu posso até lhe fornecer o documento com a data de quando foram entregues os ATRs. Foi o MPD que em 2016 entregou os ATRs da TACV. Em relação aos 11 Boeings, quando prometeram 11 Boeings, não foi 11 Boeings da TAP, nem da EasyJet, nem da SATA, nem de nenhuma outra companhia aérea internacional. Vocês prometeram uma companhia aérea nacional cabo-verdiana, TACV, que teria capacidade para ter 11 Boeings a voar. Isso foi há 10 anos. Vocês tiveram 10 anos para fazer essa revolução. Portanto, vocês prometeram tanto, mas tanto, que não têm moral para agora vir dizer que nós não fizemos as contas, porque o PICV, na altura certa, vai-vos apresentar todas as contas. Eu agradeço imenso todas as lições aqui recebidas pela senhora deputada. Eu não tenho intenções nenhumas nem de fazer esse debate que está aqui a propor, porque eu não creio que seja. Estamos a fazer a avaliação de 10 anos de mandato, não é? O PCV já não está no poder, portanto, ainda bem que tem as obras do Porto concretizadas. Mas eu acho que é um pouco grave. Quando a senhora deputada já assistiu, os jornalistas já assistiram, os cabo-verdianos já assistiram à contratualização dos financiamentos dos portos com a União Europeia, o Banco Europeu de Investimento, através do programa Global Gateway, é claro que não se chega e constrói o porto. Mas vai acontecer, vai estar lá. Porque este financiamento está feito, os estudos técnicos estão a ser feitos e eu tenho uma crença enorme na capacidade de liderança da Enapor para fazer com que esses portos aconteçam. Portanto, ainda não aconteceram porque o tempo de maturação de projetos como esses são o que são. Portanto, não é desvalorizando o trabalho que está a ser feito. E que foi feita não só por um corpo político, foi feito pela equipa da Enapor, liderada politicamente por mim enquanto ministro, pelo Ministério das Finanças, que é quem tem a gestão dos grandes projetos de Cabo Verde, pela Unidade Especial de Gestão de Projetos. Portanto, senhora deputada, aqui está a desvalorizar um conjunto do corpo técnico a quem Cabo Verde deve a sua credibilidade quando consegue capitais do género. Aliás, fomos o primeiro país africano a ter esse tipo de pacote junto da Global Gateway. Porquê? Porque somos credíveis, apresentamos programas concretos. Portanto, o nível de investimento mobilizado pelo Movimento para a Democracia, pelo Governo do Movimento para a Democracia, vai ultrapassar de longe aquilo que foi concretizado pelo PICV. Há bocado disse uma inverdade, que o valor do programa Casa para Todos foi diminuído. Não, não foi diminuído. Os 200 milhões foram integralmente utilizados. Foram integralmente utilizados. O Ministério das Finanças pode, agora sou eu a dizer que eu lhe posso enviar os documentos. A TACV, porquê é que entregamos os ATRs, Sr. Deputado? Porque alguém vendeu os ATRs, subalugou-os outra vez e não conseguia pagar. Tivemos que resgatar a TACV de uma falência técnica que Vossas Excelências deixaram. Portanto, Sr. Deputado, o nosso programa, nós já reabilitamos 4.100 casas. O PSV reabilitava casas de uma maneira muito interessante. Através das associações, lideradas por camaradas, distribuía verguinhas, sacos de cimento. Aqui em Chá da Santo António, onde estamos, temos um famoso ex-colega nosso deputado, que era mestre. E um pouco por todos os bairros, a nível nacional, o PSV não reabilitou 16 mil casas, coisíssima nenhuma. Ajudou militantes, tal como agora se está a fazer, transferência de verba para associações. Portanto, nós, com contratos, com documentação, com concurso público, empoderando as nossas empresas de construção, reabilitamos 4.100 casas. Pobres em todos os concelhos. 1.168 famílias em barracas realojadas.
O senhor Presidente prometeu acabar com a barraca na praia, mas, Sr. António Monteiro, eu vou-lhe dar uma volta no carro para lhe mostrar as barracas na praia. 1.814 casas sociais... Não tem mais que São Vicente. Não tem. Mas vamos lá. 1.814 casas sociais construídas ou em construção e mais 1.000 projetadas para este ano, Sr. Deputado. O Orçamento de Estado de 2026 propõe uma bonificação de 55% para a habitação jovem. Quem acabou com a bonificação para a habitação jovem, Sr. Deputado? Foi o governo do PCV, que deixou de acreditar e apostar nos jovens, Sr. Deputado. Portanto, o que os cabo-verdianos... Eu queria falar com os cabo-verdianos no sentido, o que os cabo-verdianos têm que perceber aqui, temos um debate que é marcadamente ideológico. O PCV acha que, num momento certo, vai apresentar umas contas que não tem como apresentar. Porque quem conhece o setor dos transportes marítimos e quem conhece o setor dos transportes aéreos sabe que é matematicamente impossível rentabilizar qualquer tipo de aparelho a esse preço que os senhores propõem. Tal como o voo Boston-São Felipe. Não é? São propostas que em tempo de campanha podemos vender banha de cobra e gato por lebre. Porque pensam que o nível intelectual e o nível de ponderação dos cabo-verdianos não chega. Repare, quando falamos dos transportes marítimos e da tarifa social, a tarifa social já existe. Menos 40% para idosos, estudantes e famílias. A Linhas Aéreas de Cabo Verde não tem na sua posse, como grande parte das companhias aéreas internacionais não tem posse dos aviões. São fretamentos, são leasing. Portanto, não vale a pena vir aqui confundir. Temos sim, porque conseguimos constituir todo o processo de financiamento e os aviões estão onde? Estão a voar em Paraguai, na China? Não, estão aqui em Cabo Verde. Fazem parte dos ativos da empresa. Portanto, o desemprego jovem, eu fico muito preocupado que se tente fazer do MPD o partido que fez a juventude cabo-verdiana emigrar. Quando é o partido que foi recrutar uma grande fatia das suas seleções nacionais, são jovens da diáspora, segunda e terceira geração, que continuam a acreditar em Cabo Verde. Quando grande parte, lado a lado com o turismo, são os ativos enviados pelos imigrantes cabo-verdianos que continuam a financiar uma boa parte da economia. Não quero que os jovens... Nenhum jovem vai compreender que o CID e o PCV não queiram que eles tenham a oportunidade de ir buscar uma vida melhor. Mas, Sr. Deputado, eu concordo. Nós, como cabo-verdianos e como partidos políticos, temos a obrigação de criar condições para que os jovens fiquem. E eu entrevistei há dias um empreendedor que disse: por hábito, nós não pagamos bem, mas para ter jovens bem formados e a residir em Cabo Verde, temos que pagar. Portanto, eu acredito piamente que no próximo mandato iremos, de facto, constituir programas, políticas de empoderamento das empresas e de criação de incentivos para que o salário mínimo aumente substancialmente e os jovens consigam não só criar suas condições para as suas famílias, mas tenham também condições de credibilidade para ter crédito bancário. Ninguém constrói sem acesso ao crédito, que é um problema, Sr. Deputado Cid, de grande parte dos empresários. Temos que ter um outro tipo de diálogo com a Banca Nacional, no sentido também acreditarem ainda mais nos projetos nacionais para financiar a economia nacional. Já esgotamos o nosso tempo, mas eu vou pedir... Sim, já passou a voar, não é? Passou mas rápido. vou pedir um minutinho de mensagem final para concluírem o vosso raciocínio e fecharmos definitivamente a edição de hoje. Terminaria alertando o Governo, que ainda está em funções, para a problemática da política marítima em São Vicente. O Governo prometeu transformar a ilha de São Vicente num projeto marítimo muito interessante e fez surgir o projeto da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, em que transmitiu para os cidadãos são vicentinos uma esperança de uma ilha economicamente pujante, mas nós já vimos que, infelizmente, foi uma promessa vã que não irá concretizar-se da forma como foi concebida de início, porque as infraestruturas iriam ser feitas todas na zona de Saragaça. E o deputado Abrão agora está a dizer que
o Global Gateway, o Gateway vai financiar 300 e pouco milhões, mas na Cabnave, na Enapor, e isto deixa o povo de São Vicente completamente desiludido. E terá consequências nas eleições. O povo saberá. Carla Lima. Bom, eu vou usar esse minuto para usar uma expressão que ele usou e que o Sr. Deputado até lhe ajudou a lembrar, e para lhe perguntar ao Sr. Deputado o seguinte. Era venda de banha de cobra quando, em 2016, portanto há 10 anos, prometeu o Aeroporto Internacional de Santo Antão? Vai acontecer. Era venda de banha de cobra quando prometeram o Aeroporto Internacional de Porto Médio no fogo, porque se tivessem feito aquilo que prometeram, teríamos, nesse momento, possibilidade de fazer Boston-São Filipe. Mas vocês prometem e não fazem. A culpa é nossa. Era banha de cobra, era banha de cobra ampliar o aeroporto da praia, era banha de cobra a requalificar Cesária Évora, era venda de banha de cobra o Hospital de Referência Nacional. E aqui eu me lembrei que o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, por 3 vezes, já foram ao Parlamento ao longo desses 10 anos, nos dizer em relação ao Hospital de Referência. Não, estamos a contratualizar um serviço público-privado numa engenharia financeira, a mesma expressão que ele utilizou em relação aos portos. Portanto, perdoe-me se eu espero ver para crer quando se fala do MPD. Portanto, eu acho que a banha de cobra continua no Porto de São Nicolau, de Palmeiras, do Tarrafal, de Furna e, Não, principalmente... São Nicolau foi feito. De São Nicolau? Pesca, Perfeito, sim. O Porto? Pesca. O cais. Pesca. Não, é o Porto de Pesca. O Programa Integral de Água e Saneamento para a praia também era venda de banha de cobra. No fundo, Qual todo o Programa Integral de Água e Saneamento para a capital do país era banha de cobra. Porque, no fundo, toda a plataforma eleitoral do Movimento para a Democracia em 2016 e 2021 resumiu-se na venda de latas e mais latas de banha de cobra, que é o que os cabo-verdianos vão mudar no dia 17 de maio, mandando o MPD para a oposição. Muito obrigado. Ficou reto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, muito obrigado por ter estado aqui também na última edição deste programa. Deste ciclo. Eu creio que está claro para os cabo-verdianos a diferença de atitude, de visão dos partidos, especialmente o outro partido que é do arco do poder. Nós projetamos uma ambição positiva para Cabo Verde, conseguimos Cabo Verde celebre juntamente com as grandes nações do mundo na Copa do Mundo, temos mais quilómetros de estradas construídas que o PSV, temos mais casas reabilitadas, mais casas construídas, temos mais incentivos aos jovens, mais incentivos às empresas, protegemos melhor as famílias cabo-verdianas, retiramos muito mais pessoas da pobreza que o PSV fez, projetamos aqui uma ambição de construir um país não com obras imediatas e falsas promessas. E é por isso que o financiamento que nós temos estado a mobilizar, o rating internacional bem mais que agora recebemos, a classificação do país de rendimento médio-alto, são provas inequívocas, não só da credibilidade de Cabo Verde, como da concretização do fato de Cabo Verde ser o país melhor gerido em África, a menos corrupta na CPLP, a segunda menos corrupta na África. Portanto, os dados inviabilizam uma narrativa que visa simplesmente denegrir a imagem e os ganhos do país para conseguir resgatar um poder de quê? Nenhum cabo-verdiano quer ser resgatado num país que tem 1.200.000 turistas. Nenhum cabo-verdiano quer ser resgatado de um país que cresce acima de 7%. Nenhum cabo-verdiano quer ser resgatado para ser entregue, isso sim, a projetos e programas que não têm uma base nem matemática, nem científica, nem emocional, nem uma ligação emocional com Cabo Verde. Portanto, eu acredito que dia 17 de maio os cabo-verdianos saberão decidir e o Parlamento reconstituído, nós continuaremos este debate. Meus senhores deputados, Abrão Vicente, Carla Lima, António Monteiro, quero agradecer a vossa presença em mais uma edição do Em Debate, aqui na TCV. Já sabe, a partir da próxima semana, por imposição da lei, já estaremos dentro do período de 60 dias que antecedem o pleito eleitoral, devendo nós então tratar com igualdade e equidade de todos os partidos que concorrem às legislativas e, para isso, este espaço com os representantes dos partidos com assento parlamentar vai de férias, mas com certeza, já sabe, a TCV terá espaços apropriados para o debate e para a entrevista com todos os atores políticos que vão concorrer às legislativas. Desejo então aos senhores
um bom ciclo nos próximos tempos. Vai ser boa sorte para todos, já que vai ser um ciclo bastante intenso, não é? Muito obrigado e boa noite. Para vocês também vai ser um ciclo de trabalho perfeito. Muito obrigado, boa noite.